Foi? Volta o material aí. Então, a gente tem uma vantagem agora aqui em relação ao Sérgio Pinto, gente, nessa parte de fontes, porque vai ser basicamente, o Marcel passou para vocês as fontes com base no Sérgio Pinto também? Então, ele não muda a classificação. O que ele usa para direito material, ele usa para direito processual. Já o Bezerra Leite traz outras classificações, né? Então, vamos lá. Sérgio Pinto Martins, fontes formais e materiais. Fontes formais são as formas de exteriorização do direito, as normas jurídicas. Fontes materiais, complexo de fatores que ocasionam o surgimento de normas, compreendendo fatos e valores. São analisados fatores sociais, psicológicos, econômicos, históricos, etc. São os fatores reais que irão influenciar na criação da norma jurídica. Tá muito bonito isso aí, muito juridiquês. Vamos dar um exemplo simples. Hoje, você não tem um índice alto de satisfação da execução quando a execução é forçada. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando você faz um acordo na execução, o índice de cumprimento é muito maior do que quando é simplesmente execução forçada da empresa pagar 100 mil reais. Entendeu? Então, eu estou observando uma realidade prática em que eu tenho mais pagamentos quando você tem acordo e menos pagamentos quando você tem a simples execução forçada. Isso é um fator social que está acontecendo. Com base nisso, vamos dar uma solução jurídica? Vamos lá, vou te contar um pouquinho como é que funciona a execução. Ontem eu contei o conhecimento, lembra? Chegou lá na sentença, certo? Vamos dizer que a sentença quantificou 10 mil reais. Se a sentença quantificou 10 mil reais, precisa ter fase de liquidação? Não. Vamos direto para onde? Execução. Como é que começa a execução no processo de trabalho? Expede um mandado de citação, penhora e avaliação para ser cumprido pelo oficial de justiça. Citar a empresa para que ela possa fazer 3 coisas: pagar, depositar ou nomear bens à penhora. Vamos entender isso aqui. Se ela pagar, acaba, morre o processo. Se ela depositar o valor em juízo, é diferente. A Sobral é diferente da 10 mil para o reclamante e 10 mil depositado? É. Porque se ela dá 10 mil para o reclamante, é porque ela quer cumprir. Se ela deposita 10 mil em juízo, é porque ela quer se defender por meio de um ato chamado embargos. Embargo execução. Ou nomear bens à penhora. Ela fala, cara, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho aqui um carro no valor de 15 mil. Nomeio esse carro para garantir aquele valor de 15 mil e vou me defender. Então vamos de novo, gente. A execução no processo de trabalho começa por intimação de diário oficial? Não. Expedição de um documento chamado mandado de citação, penhora e avaliação. A ser cumprida por quem? Oficial de justiça. Essa citação dá um prazo para o executado em 48 horas fazer possivelmente 3 coisas. Primeiro, pagar, depositar, nomear bens à penhora. Se ele pagar o reclamante, ele pode se defender depois por embargos? Acabou a execução. Se ele quiser se defender, ou ele vai depositar ou nomear bens à penhora. Foi aqui? Beleza? Tá bom. Então, depositou e ofereceu embargos. Aí ele ofereceu embargos, em quanto tempo do depósito ele tem que fazer isso? 5 dias. Quando ele depositar, ele tem 5 dias para embargar. Aí ele foi, embargou e trouxe a defesa dele. Exemplo, ele fala, olha, na verdade o valor é 10 mil não, o valor é 8. Ele tem valor excessivo, que colocou juros demais, correção monetária demais. Vamos lá, vamos dar um exemplo simples aqui. No processo do trabalho, vamos lá, você é servidor, tá? Aí vai cair o processinho lá na tua mesa. Aí você vai ter que fazer uma atualização da tabela. Logo, juros e correção monetária. Quem incide primeiro, juros ou correção monetária? Correção monetária. Correção monetária é trazer o valor para a realidade. Uma vez que você traga para a realidade, incide o quê? Juros. Os juros você vai contar de quando? Vamos lá, eu tenho algumas opções. De quando a empresa não pagou o direito, sei lá, um prêmio, por exemplo, lá em 2015. De quando você entrou com a reclamação trabalhista em 2017. De quando o juiz deu a sentença em 2018. Ou de quando transitou em julgado em 2019. Juros. Ó, de novo, ó. De quando a empresa não pagou o prêmio em 2015. De quando você entrou com a reclamação em 2017, de quando você deu a sentença em 2018 e de quando transitou em 2019. Abre o artigo 883 CLT. Deixa eu ver se eu acertei de cabeça, eu acho que sim.
De quando, Mayara? Os juros devidos a partir? Da data em que for ajuizada a reclamação inicial. Então, é lá do protocolo. Viu? Então, por exemplo, se você colocar uma data diferente, vai dar um valor diferente. Eu posso resolver essa questão, por exemplo, aonde? Nos embargos. Quando o servidor foi atualizar o crédito, quando ele botou na planilha, ele errou. Ele colocou ou lá da obrigação, ou ele colocou do trânsito. Onde é que eu posso discutir esse valor da execução? Lá nos embargos de execução. Entendeu? Beleza? Então volta, olha para mim. Eu vou começar a execução no processo de trabalho por um documento chamado mandado de citação, penhora e avaliação, a ser cumprida por oficial de justiça, no qual o oficial de justiça vai citar a empresa para em 48 horas, possivelmente 3 coisas: pagar, depositar ou nomear bens à penhora. Se pagar, a execução extingue. Se quer se defender, ou é depósito ou nomeia bens à penhora. Uma vez que ele deposita, ele tem o prazo de 5 dias para oferecer embargos. E nesse embargo, por exemplo, ele pode questionar o valor da execução. Por exemplo, alguém não observou a regra do 883 CLT, que manda calcular os juros do ajuizamento da inicial, colocou outra data. Logo, o valor está errado, logo ele quer defender no meio dos embargos. Aí vamos lá. A SAMA é exequente, eu sou executado. Eu depositei e ofereci embargos. Aí vamos lá, filho, o processo está pipocando na tua tela do PJE, processo judicial eletrônico. Tá lá assim, ó, embargos do executado protocolado. Tá lá, bonitinho, aí tem garantia do juízo, tudo certinho. Qual é a próxima etapa? Intimar o exequente para responder aos embargos, que a gente chama de impugnação. Então, um ofereceu os embargos, agora fala, exequente, o que você acha dos embargos aqui do Sobral? Então, próxima etapa é oferecer a impugnação do exequente. Embargos de um lado, impugnação do outro, o juiz pode olhar e fazer o quê? Decidir. Só que a gente sabe no processo do trabalho que se houver necessidade de ouvir testemunhas na execução, e pode ser possível, o juiz pode designar uma o quê? Audiência. Só que perceba, ele pode designar audiência e se tiver que ouvir testemunha. Eu não me recordo nos meus 7 anos de JT de ter visto isso. Designar uma audiência e execução para poder ouvir testemunha. Ou seja, eu posso passar a execução inteira sem ter audiência, concorda comigo? Cara, vamos ver se tu está acompanhando o meu raciocínio. Eu trago mais chocolate na próxima aula se acertar. Tudo isso eu estou dando essa volta inteira para falar de fonte formal e material. E eu falei para você lá no início que, segundo o CSJT, Conselho Superior de Justiça do Trabalho, se verifica que o índice de cumprimento de acordo é de 80% e que o índice de satisfação do crédito e execução forçada é de 30%. Conclusão, em audiência tem muito mais pagamento do que a simples execução. E pelo que você viu aqui, na nossa fase de execução, você tem alguma audiência obrigatória aqui? Não. Você tem uma audiência facultativa e se houver o quê? Testemunha. Vamos lá, eu tenho uma fonte material aqui nesse momento, eu quero a fonte formal. É para pensar, é para criar agora. Cara, você está olhando aqui o número do CSJT. Por 80% de cumprimento sem acordo, 30% execução forçada. Aí tu olha para a CLT. Tem alguma audiência aqui? Tem. Tem uma. Opa, achei. Que audiência é essa? Ah, é uma facultativa e se tiver que ouvir testemunha. Não é possível você não estar acompanhando meu raciocínio. Então, cria uma fonte formal a partir dessa fonte material que eu te dei. Da obrigatoriedade de se estabelecer uma audiência de conciliação na fase de execução. Escolhe o momento, Mayara. Antes da penhora? Depois da penhora? Sei lá, escolhe o momento. Depois da penhora. Por que depois da penhora? Porque o devedor vai se sentir pressionado. O bem dele já está penhorado. Puta merda, era isso que eu queria. Pensar, botar a mufa para queimar. A partir dessa fonte... Ai, cara... Cara, a capacidade de cobrar é impressionante, cara. Tá bom, vai ganhar um bombom. Enfim... A partir dessa fonte material, eu estou observando aqui necessidade de cumprimento das obrigações, eu tenho que criar uma fonte formal. E aí, qual foi a fonte formal que nós criamos aqui agora? Estabelecimento de uma audiência obrigatória de conciliação na fase de execução, depois da penhora, porque nesse caso o devedor vai se sentir coagido a fazer um acordo. E aí, como é que anota isso agora? Não sei. Ah, dá para anotar assim, fonte material. Põe aí, fonte material. Índice de cumprimento de acordo, 80%.
Índice de cumprimento na execução forçada, 30%. Então, se for acordo, 80% paga. Se for execução comum, 30% paga. Isso é uma fonte material ou formal, gente? Material. Aí você está com um problema ali, a batata quente saltando na tua cara. Aí o que você faz? Você olha para o ordenamento jurídico. E você observa que não existe uma audiência obrigatória na fase de execução. Então vamos criar a fonte formal. Estabelecer uma audiência obrigatória na fase de execução depois da penhora. Pronto. Você botou o novo 884A CLT. Uma audiência obrigatória na fase de execução depois da penhora. Entendida a diferença entre fonte formal e material? Foi, gente? Obrigatória. Após a efetivação da penhora. Foi? Agora, olha só, os tópicos 2, 3 e 4 aí. Heterônima e autônoma, estatal e contra vontade. Vamos abaixar a cabeça e vamos anotar os exemplos. Vamos lá. Heterônomas impostas por agente externo. Coloca aí. Constituição. Vamos embora, rapidinho. Vou digitar rapidinho agora. Constituição. Leis. Decretos. Constituição. Leis. Decretos. Sentença normativa. Tem mais um exemplo, mas para aqui. Aqui, filho, olha aqui, ó. Empregadores e trabalhadores. A Constituição é externa, concorda comigo? A lei também. O decreto também. A sentença normativa também. Então, são todas fontes heterônomas. Aí vem aquela historinha do regulamento empresarial. Vamos lá. Regulamento empresarial, gente, nada mais é do que a norma interna da empresa. Tá, aí vem a pergunta. O regulamento empresarial é uma fonte heterônoma ou autônoma? Depende. Se ele for imposto pela empresa, a gente classifica como heterônoma. Se for bilateral, por acordo entre trabalhadores e empresa, é autônoma. Então põe regulamento empresarial quando unilateral. Vamos agora nos exemplos de autônomas. Põe costume. ACT e CCT. ACT, acordo coletivo e convenção coletiva. Costume. ACT e CCT. O regulamento de empresa, quando ele for o quê? Bilateral. E lembra, gente, o Sérgio Pinto Martins, lembra da aula do Marcel aqui? Ele cita o contrato de trabalho como fonte? Cita. Então pode botar aí, contrato de trabalho. Cadê? Fala, Mário.
Vamos lá. O regulamento empresarial, se ele for unilateral, ele é imposto pelo empregador. Então não houve participação bilateral das partes, ele classifica como heterônoma. Porque para ser autônoma, as partes têm que ter negociado, ok? Vamos lá, extraestatal, estatal e profissional. Então, estatal é quando o Estado estabelece a norma. Então, acho que aqui o exemplo é meio óbvio. Anota, Constituição, lei e sentença normativa. Constituição, lei e sentença normativa. A extraestatal é quando vem das próprias partes, ou seja, empregadores e trabalhadores. Quem você vai colocar aí? Regulamento de empresa. Costume. Regulamento de empresa. Costume. Contrato de trabalho. ACT e CCT. ACT, Acordo Coletivo de Trabalho, CCT, Convenção Coletiva de Trabalho. Onde vai entrar o quê? No exemplo do Sérgio Pinto, lugar nenhum. Mas vamos lá, se eu tivesse que falar, eu colocaria junto com a sentença normativa. Porque lembra que é a mesma natureza? Mas se o livro não fala, a gente não fala. Mas vamos pensar, em termos de natureza jurídica, é a mesma lógica, lembra? Cadê? Fala. Na o quê? Extraestatais? Não, aí é qualquer um. Não, é porque aí não veio do Estado. Extraestatal, se é regulamento de empresa, não veio do Estado, então tanto faz. Peraí, olha só, eu botei extraestatal. Eu botei a... Cadê? Eu me perdi aqui. Regulamento de empresa, costume e contrato de trabalho, não botei? Tá, tem mais dois, ACT e CCT. Aí o ACT e o CCT, você vai marcar os dois e vai puxar uma setinha por debaixo, que o Sérgio Pinto também classifica como profissionais. Profissionais são só esses dois. Isso. O ACT e CCT também é classificado como profissional. É a mesma classificação lá do Marcel. O último, para fechar aí. Voluntária, dependente da vontade dos interessados. Aí bota mais uma vez. Contrato de trabalho. ACT e CCT. Não terminei ainda não. Bruna, vem comigo agora. Olha só. Se o conceito de voluntária é dependente da vontade dos interessados, entra o regulamento unilateral e bilateral? Só o quê? Bilateral. E por último, regulamento bilateral. E o último, a interpretativa, que é aquela imposta coercitivamente, Constituição, lei e sentença normativa. Cadê? Quem me fala? Então, a mesma resposta que eu dei para ela aqui. Não está no livro. Eu boto só o que está no livro. Entendeu? Alguém tinha me chamado também? Fala. De interpretativa? Constituição, lei e sentença normativa. Por exemplo, ó, por uma questão lógica, se o Sérgio Pinto ele colocou o regulamento bilateral como voluntária, ele deveria votar o unilateral como interpretativo. Não, ele não coloca. Então. Oi? É,
Porque assim, a palavra esquisita, né? Interpretativa dá o sentido de que vai te ajudar a interpretar alguma coisa. Não, interpretativa é porque é imposto coercitivamente. Não me pergunta a lógica de classificação. Não, interpretativas são as impostas coercitivamente às pessoas. Por isso que eu gosto de trazer o livro dele para a aula, porque, enfim...